Atos capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens circuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor, a tua palavra está lida e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que sejamos instruídos para que cresçamos na graça do Senhor e no conhecimento. Nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos dando continuidade à exposição no livro de Atos, né? E lembrando que nós, na semana passada, vimos a respeito da ida de Pedro até a casa de Cornélio, na cidade de Cesareia. E lá em Cesareia, Pedro se encontra com todos os da casa de Cornélio. Lembrando que os da casa de Cornélio consistiam dos seus amigos e dos seus parentes que ele convidou, uma vez que Pedro estaria na sua casa. E estas pessoas, a quem Cornélio convidou para estarem na sua casa, eram não judeus, eles eram gentios. Eles, como diz o texto, eram aqueles que não eram da circuncisão. Eles não faziam parte do povo de Israel, como nós falamos aqui, que tinham a prática de circuncidar como um sinal, um selo daquele que passava a fazer parte daquele povo, né? E esse povo lá de Cesareia, eles não eram pessoas que faziam parte do povo de Israel, eles não eram da circuncisão. E Pedro vai até a casa deles, e lá Pedro anuncia o Evangelho, Pedro anuncia a palavra. E nós vimos na exposição anterior, então, que as pessoas que estavam lá na casa de Cornélio, ouvindo a palavra, creram no Senhor Jesus. Eles tiveram a experiência da conversão em Cristo. E aí então nós vemos que o avanço do Evangelho e a inclusão dos gentios ali na casa de Cornélio, a inclusão dessas pessoas na igreja,
isto gerou uma reação de estranheza, tanto aos demais apóstolos, como também aos crentes que estavam em Jerusalém. Eles estranharam, mas como que pode? Eles não são judeus, eles não são da circuncisão, e eles se converteram, eles tiveram uma experiência com o Senhor, eles tiveram uma experiência, inclusive, igual à nossa, lá em Jerusalém. Como que pode isso? Então, isso gerou estranheza. Mas não apenas isso, gerou estranheza também aos demais apóstolos e aos irmãos que estavam em Jerusalém, o fato de que Pedro entrou na casa de Cornélio, que era um gentil, e comeu na sua casa. Aí então nós vemos a questão da visão que Pedro teve, quando ele viu um lençol que veio até ele com toda espécie de animais, e ali Deus na visão disse: mata e come, inclusive animais que eram proibidos para o povo judeu. E Pedro estranhou e disse: Senhor, jamais. Mas Deus fala: aquilo que eu purifiquei não considere comum. Com isso Deus estava dizendo, mostrando para ele que ele deveria quebrar essa barreira e ele iria até a casa daqueles que ele considerava impuro. E ele deveria ir à casa daqueles com quem, até então, no seu entendimento, ele não deveria comer. E aí Pedro, então, ele obedece e chega à casa de Cornélio. Quando nós vemos aí, no texto que nós lemos, no versículo 1 até o versículo 3, você acompanha aí para que fique entendido aquilo que nós estamos falando, diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, o que aconteceu lá em Cesareia chegou ao conhecimento dos irmãos que estavam na Judéia, em Jerusalém. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, aqueles que faziam parte desse povo que foi circuncidado desde a infância e foi criado segundo as leis estabelecidas por Deus, estes que eram da circuncisão o arguiram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro foi ali arguido, ele foi questionado. Por quê que ele foi até a casa de gentios? E o que aconteceu lá, na casa daquelas pessoas, que foi tão importante ali, enquanto Pedro estava na sua casa? Aí então nós voltamos um pouco, até dentro do que nós já falamos aqui no momento do batismo, e é importante aproveitar essa circunstância para que todos nós compreendamos algumas coisas fundamentais aqui. Lembrar que Deus fez uma aliança com Abraão, na qual Deus se comprometeu a ser o seu Deus e de toda a sua descendência. E o selo externo dessa aliança, então, era a circuncisão. Era uma marca no corpo, inclusive. Era o selo externo desta aliança que Deus fez com o seu povo. Então, quem não era circuncidado não era contado como parte do povo de Deus. Não fazia parte do povo de Deus quem não era circuncidado. Então, nesse aspecto, a circuncisão, ela era a remoção da pele do prepúcio do órgão genital masculino. E os filhos deveriam ser circuncidados ao 8º dia de vida, e assim já eram contados como membros do povo de Deus. E a instrução de Deus, como nós já dizemos aqui, conforme lá em Deuteronômio capítulo 6, aos pais que tinham seus filhos membros do povo de Deus, devidamente circuncidados ao 8º dia, eram exatamente estas: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então os pais tinham que instruir os seus filhos, ensiná-los, à medida que eles iam crescendo, para que eles compreendessem o que era a aliança que Deus fez com o seu povo. E aí então, nós vemos que a circuncisão, ela representa a purificação. A circuncisão, ela representa
não apenas uma purificação externa, mas principalmente uma purificação interior. Tanto é que Moisés, em Deuteronômio 10, ele diz assim: circuncidai o vosso coração. No sentido de que o coração de vocês precisa estar purificado. Mais do que a circuncisão externa, é importante que o coração esteja circuncidado, esteja purificado, lavado. E aí então, as mulheres, como nós já falamos, elas eram representadas ou pelo pai ou pelo esposo que era circuncidado, e assim faziam parte do povo de Deus. A circuncisão como selo externo da aliança foi substituída pelo batismo. Então, nesse aspecto, os filhos dos crentes devem ser batizados na sua mais tenra idade. Seus pais devem instruí-los quanto aos significados da aliança. E o batismo também tem o significado de purificação. Interessante, porque a circuncisão simbolizava a purificação. E agora, este novo mandamento, ou este sacramento que substitui a circuncisão, tem o mesmo significado. O batismo representa a purificação. Ele é um sinal externo que confirma a purificação realizada por Deus no nosso coração. Então, essa é a relação entre a circuncisão e o batismo. Isso é importante para nós compreendermos aqui no texto alguns detalhes mais à frente. E aí, então, nós vemos que aos judeus, era proibido comer na casa de um gentil, porque os gentios não tinham as restrições alimentares que os judeus observavam. E era inconcebível a um judeu comer na casa de um gentil, porque assim ele estaria descumprindo as leis e tornando-se impuro. Por isso, na visão de Pedro, ele viu aquele lençol e Deus o ordenou a comer aquilo que, na sua visão, era proibido. Com isso, Deus estava dizendo: vai até aqueles que você acha que não deve ir. E Pedro foi até a casa de Cornélio. E como nós vimos aqui, os irmãos de Jerusalém estranharam tudo isso que aconteceu. E diante da estranheza dos irmãos de Jerusalém quanto à conversão dos gentios, Pedro apresenta os fatos, demonstrando aqui provas inequívocas de que aquelas pessoas realmente foram alcançadas por Deus. Talvez a pergunta dos irmãos em Jerusalém era: mas será que aquelas pessoas foram mesmo alcançadas por Deus? Eles são gentios, eles não são judeus. E aqui Pedro, no texto que nós lemos, apresenta essas provas inequívocas de que aquelas pessoas na casa de Cornélio, sim, foram alcançadas por Deus, sim, elas foram convertidas a Cristo. E confirmando aqui a substituição da circuncisão pelo batismo, percebe-se que Pedro não exigiu que aqueles gentios convertidos fossem circuncidados. Mas nós vimos no texto passado, no capítulo 10, versículo 48, que diz assim: e ordenou Pedro que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então não foi exigido a eles, como gentios, eles não eram judeus, eles não estavam mais sujeitos a submeterem-se ao selo da antiga aliança. Agora, eles devem se submeter ao selo da nova aliança. Por isso que Pedro não diz que eles deveriam ser circuncidados, mas eles deveriam ser batizados, porque o batismo é o selo externo que substituiu aquele selo da antiga aliança, que era a circuncisão. Então Pedro diz e ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver depois, na continuação da exposição do livro de Atos, que essa questão entre os judeus e os gentios, ela continua, né? E criou-se a dúvida, mas os gentios devem ou não devem ser circuncidados, e isso foi se prolongando até que chegou em um concílio onde ficou definida essa questão, mas nós vamos caminhando e nós vamos chegar lá. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui, nessa exposição que Pedro faz aos irmãos de Jerusalém, a sua defesa, as provas que ele apresenta de que aqueles irmãos haviam verdadeiramente se convertido a Cristo. Uma das provas
que envolve, uma das provas inequívocas de uma conversão genuína, é que essa conversão envolve a transmissão da palavra de Deus, o Evangelho. A ideia é que uma conversão a Cristo acontece necessariamente através da pregação da palavra, da pregação do Evangelho. Em sua explicação aos irmãos de Jerusalém, Pedro aqui relata as palavras de Cornélio, o qual foi orientado por Deus para chamar a Pedro até a sua casa. Cornélio foi informado que Pedro lhe traria palavras pelas quais seriam salvos ele e toda a sua casa. Confere comigo aí no texto, né? Aí no versículo 13, diz assim: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia a Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a sua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. O que nós vemos é que o anjo disse a Cornélio que Pedro traria palavras pelas quais ele seria salvo, ele e a sua casa. E conforme nós vemos lá em Atos capítulo 10, 39 a 43, a palavra anunciada por Pedro na casa de Cornélio foi o quê? O Evangelho de Cristo. O que Pedro anunciou para a casa de Cornélio? Ele anunciou que Cristo foi morto e ressuscitou. Ele anunciou que Cristo foi constituído juiz, que há de julgar vivos e mortos. Ele anunciou que Cristo perdoa os pecados de todos que nele crerem. Essa foi a palavra, em resumo, anunciada por Pedro na casa de Cornélio. Pedro anunciou o Evangelho. Essa foi a palavra pela qual Cornélio e a sua casa foi salvo. Ou seja, a pregação do Evangelho. Pedro aqui afirma a seus irmãos em Jerusalém que os seus ouvintes foram tocados pela pregação do Evangelho, a partir da qual Deus os alcançou. E aí nós vemos lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo dizendo: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, Deus estabeleceu um meio para alcançar aqueles que precisam crer. E o meio que Deus estabeleceu foi a palavra, o Evangelho. Essa é uma das provas de uma verdadeira conversão, se ela aconteceu a partir da pregação da palavra de Deus. Pessoas genuinamente convertidas indispensavelmente ouviram o Evangelho. Ou a sua conversão, se não foi por esse meio, não é uma conversão genuína. Ninguém passa pela conversão a Cristo através de testemunho, através de música, através de teatro ou qualquer outra coisa. Deus estabeleceu que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A conversão não vai acontecer por outra forma, mas a conversão vai acontecer por meio da transmissão do Evangelho. Foi o que aconteceu lá na casa de Cornélio. E esta verdade está muito clara no livro de Atos. Todos os registros de acréscimos de novos convertidos na igreja informam que o Evangelho foi pregado e, em seguida, as pessoas creram. Nós já vimos isso até aqui nas exposições. Toda vez que a igreja cresce, o crescimento vem após a pregação do Evangelho. As conversões acontecem mediante a pregação da palavra de Deus. Esse é o meio que Deus estabeleceu. Se você quer evangelizar alguém, você precisa usar o Evangelho, você precisa usar a palavra, você precisa usar o anúncio do que está escrito na palavra de Deus. Se você não fizer isso, você não está evangelizando. Você não pode tentar trazer alguém para a igreja dizendo: olha, a minha igreja é legal, porque tem isso, porque tem aquilo, porque é assim, porque é... Isso não é evangelizar. Evangelizar alguém é apresentar o Evangelho.
Evangelizar alguém é falar do sacrifício de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, falar da sua volta. Isto é, de fato, evangelizar. E as conversões vão acontecer necessariamente através do anúncio do Evangelho. Se nós queremos ter uma igreja, ou ser uma igreja evangelística, nós nunca, jamais podemos substituir a pregação da palavra por qualquer outra coisa. Às vezes nós vemos lugares onde não existe pregação da palavra, ou é música o tempo todo, ou é teatro na hora, ou no lugar da pregação, ou outra coisa. Mas a fé vem pelo ouvir. Então, uma igreja que quer ser evangelística, jamais deve abrir mão da pregação fiel da palavra de Deus. É o que nós temos aqui. Se algum dia deixarem de pregar a palavra de Deus nesse púlpito, vocês, membros da igreja, não aceitem. Se algum dia deixarem de pregar a fiel palavra do Senhor, exijam que os seus líderes preguem a palavra pela qual Deus faz florescer a fé no coração dos pecadores. A conversão vem necessariamente a partir da pregação do Evangelho. Então, é a defesa que Pedro faz ali diante dos irmãos em Jerusalém, dizendo: olha, eu comecei a pregar a palavra de Deus, e Deus veio até aquelas pessoas. Eles começaram a ser instruídos pela palavra, e eles entenderam, e então Deus fez uma obra de conversão na vida deles. Essa é uma das provas que nós temos aqui, apresentadas pelo apóstolo Pedro, de uma verdadeira conversão. Mas Pedro continua a sua defesa diante dos irmãos de Jerusalém, para justificar o porquê que ele foi até a casa de Cornélio, e mostrando que de fato o que aconteceu ali veio da parte de Deus. E aí nós vemos uma outra prova de uma conversão genuína, que é a prova de que esta conversão, ela é iniciada por Deus, através da sua ação regeneradora do Espírito Santo. A conversão de um pecador ao Evangelho, a Cristo, ela tem o seu início em Deus. Ela vem de cima para baixo. É Deus alcançando pecadores. A conversão genuína não é resultado do esforço humano, muito menos acontece pelos próprios méritos dos seres humanos. A conversão é uma obra soberana e sobrenatural, que acontece no coração do pecador, promovendo uma transformação de dentro para fora. A conversão não é uma transformação de fora para dentro. É uma transformação que acontece de cima para baixo, porque é Deus vindo até nós, realizando uma obra que começa no coração e se evidencia externamente. Pedro relatou aos irmãos de Jerusalém que, ao ouvirem a palavra, os gentios foram tomados pela presença de Deus. Acompanhem comigo aqui no versículo 15, que diz assim: quando, porém, comecei a falar, ele falando do Evangelho, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor Jesus, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro está dizendo aos irmãos de Jerusalém: não tinha como negar, não tinha como resistir o que aconteceu, foi de Deus o que aconteceu lá na casa de Cornélio. E aqui essa parte desse texto nos mostra algumas verdades importantes. A primeira é que a salvação vem do alto, da parte de Deus, como a expressão do texto, quando Pedro diz: e eu comecei a falar para eles, e caiu sobre eles o Espírito Santo.
É uma expressão que, se a gente for levar ao pé da letra, talvez a gente imagine um tanto de coisa, né? Alguma coisa caindo em cima deles. Mas aqui o sentido é simplesmente que veio de cima, veio de Deus. O que aconteceu veio sobre eles, vindo soberanamente da parte de Deus. E o texto está falando que veio sobre eles como também sobre nós no princípio. Aqui Pedro está fazendo uma referência ao que aconteceu lá em Jerusalém, registrado em Atos capítulo 2, que o mesmo evento que aconteceu em Jerusalém, uma manifestação da presença do Espírito Santo ali, provendo conversão, provendo a sua presença capacitadora, santificadora. Esse mesmo evento aconteceu em Samaria e agora acontece entre os gentios. Mostrando que Deus, de fato, vem àqueles que Ele escolheu. A segunda questão que nós podemos tirar aqui é que a salvação alcança a quem Deus quer. Pedro reconhece que o mesmo que aconteceu com os judeus aconteceu também com os gentios, então Deus alcança soberanamente quem Ele quer. Pedro e os seus companheiros judeus tinham em sua mente que, jamais um gentio pode receber o mesmo dom que nós recebemos, porque nós somos judeus, eles são gentios. Mas aqui para Pedro ficou claro que Deus vai e alcança quem Ele quer, mesmo que seja alguém que aos meus olhos seja totalmente inviável que seja alcançado por Deus. Como nós vimos na semana passada, Deus não faz acepção de pessoas. Deus alcança soberanamente. E é isso que ficou claro para o apóstolo Pedro, quando ele diz, olha, o que aconteceu com eles foi o mesmo que aconteceu conosco lá. O mesmo Deus que veio a nós, veio a eles. E aí então nós podemos tirar do texto uma terceira questão, é que a salvação é selada com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o selo interno desta conversão. Qual que é o selo externo? É o batismo com água. Qual que é o selo interno? É o que Pedro chama aqui de batismo com o Espírito Santo. É a obra de Deus que vem de cima e alcança o pecador miserável que nada merece de Deus. É Deus vindo a nós e habitando em nosso coração. É o que Pedro chama de batismo do Espírito Santo. E aí nós vemos uma quarta questão, é que a salvação é um dom gratuito concedido da parte de Deus mediante a fé em Cristo. Observem o que diz o versículo 17, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro está dizendo que a salvação é um dom, é um presente, é um dom imerecido, é um dom que veio da parte de Deus. E ele está dizendo o mesmo dom que nós recebemos, em que ocasião? Quando cremos em Cristo. Então, a salvação é um dom gratuito concedido da parte de Deus mediante a fé. A partir do momento que nós cremos em Cristo como Salvador. Então a obra da redenção, a obra da regeneração, a habitação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo acontece em nossa vida, selando essa nova caminhada. Então Pedro responde a seus irmãos em Jerusalém que a conversão dos gentios era sim uma conversão genuína, porque ficou evidente, ficou claro ali que houve uma obra de Deus, algo que veio de cima e alcançou os seus corações. Estava claro que Deus os alcançou e isso ficou evidente pela presença do Espírito Santo em suas vidas. Quanto a isso, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, quando ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, vejam a sequência,
falando dos crentes de Éfeso: vocês ouviram a palavra, assim como os crentes lá de Cesareia. Eles ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. E aí, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois que ouviu a palavra, creu em Cristo, então o Espírito Santo selou internamente o coração daquele que creu. É o que Paulo está dizendo: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Todo aquele que creu em Cristo, agora passou a ser propriedade exclusiva de Deus, porque o Espírito Santo habitando em seu coração é a garantia, é o penhor de toda a promessa que Deus fez. Ele é a garantia de que nenhuma das promessas que Deus fez vai ficar para trás. A ideia de que ele é o penhor até o resgate. O penhor é aquilo que você deixa como garantia, até que você vá resgatar o bem que você deixou lá. E o Espírito Santo habitando em nós, em todos aqueles que creram, ele é a garantia de que a salvação ela vai sim ser concretizada. Meus irmãos, ali na casa de Cornélio, aconteceu a obra de Deus, quando aquelas pessoas foram alcançadas pela graça que veio de cima, do Espírito Santo de Deus, que agora passa a habitar em seus corações, marcando a sua conversão, marcando a nova caminhada, marcando que agora eles estão fazendo parte desse povo que é o povo alcançado pelo Evangelho de Cristo. Então, essa é uma segunda prova de uma conversão genuína. Uma conversão genuína, ela necessariamente ela vai apresentar internamente no coração da pessoa uma transformação que vai de dentro para fora, pela habitação de Deus. E aí, para nós então passarmos para a última parte nesse texto da palavra do Senhor, e é uma terceira prova apresentada por Pedro ali na casa entre os irmãos de Jerusalém, mostrando que o que aconteceu lá em Cesareia era de fato uma obra de Deus. Ele mostra uma terceira prova de que o que aconteceu lá foram conversões genuínas. E ele mostra então, e fica evidente para os irmãos, que esta conversão evidencia o arrependimento para a vida. Uma verdadeira conversão evidencia um arrependimento para a vida. Os irmãos lá em Jerusalém, que de início estavam incomodados com a notícia de que Pedro havia pregado aos gentios, após ouvirem o relato de Pedro, então eles tranquilizaram o seu coração. Olha o que diz o versículo 18: e ouvindo eles estas coisas, que coisas? Que Pedro falou, eles ouviram a palavra e Deus fez uma obra na vida deles. E ao ouvirem isto, diz o texto, que eles apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Eles tranquilizaram seu coração e diziam: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Os irmãos lá em Jerusalém, eles entenderam, o que aconteceu lá foi porque Deus concedeu a eles o arrependimento para a vida, o arrependimento para a salvação, o arrependimento que marca o encontro verdadeiro de um pecador com Deus. Os irmãos de Jerusalém compreenderam e aceitaram de fato isto. A partir da descrição feita pelo apóstolo Pedro, os irmãos de Jerusalém não podiam fazer outra coisa a não ser reconhecer que Deus alcançou os gentios com a mesma salvação com a qual os judeus também foram alcançados. O arrependimento para a vida é a mudança de rumo, é o reconhecimento da sua própria pecaminosidade. O arrependimento para a vida é o arrependimento que Deus provoca em nosso coração, que nos faz enxergar que o rumo no qual nós estamos indo está errado, e que nós precisamos fazer, então, e Deus faz em nós, uma mudança de direção. Esse é o sentido do arrependimento para a vida.
E aí eu quero citar aqui o que diz o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 76. O que é o arrependimento que conduz à vida? E a resposta é essa: o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, ao reconhecer e sentir não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os abomina, que os abandona e se volta para Deus, com a intenção de andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência e esforçando-se para isso. Então, o nosso Catecismo Maior de Westminster, ele fala exatamente isso, definindo o que é o arrependimento para a vida, que é esse reconhecimento do pecado, a odiosidade do pecado e o desejo interno de agora deixar de caminhar na direção contra Deus para caminhar em direção a Deus. Esse é o arrependimento para a vida. E aqui os irmãos de Jerusalém reconhecem que o que aconteceu lá na casa de Cornélio foi isso. Eles foram alcançados por esta graça que os levou ao arrependimento para a vida. Uma conversão genuína demonstra isso. Conversão genuína significa arrependimento de rumo, arrependimento de conduta, arrependimento da direção em que você está indo, para que esta vida então retorne ao sentido contrário, que agora leva até a presença de Deus. Em Ezequiel 36, 31, diz assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Aqui é uma descrição do que é o arrependimento para a vida. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Todos aqueles que são alcançados por Deus para a salvação, necessariamente demonstram na sua vida esse arrependimento que o faz reconhecer que a direção que ele estava é uma direção contra Deus, e que agora ele caminha em uma direção oposta àquela a qual ele estava caminhando. Nem toda tristeza por causa dos pecados é de fato arrependimento para a vida. O arrependimento para a vida leva a pessoa a redefinir toda a sua trajetória. O arrependimento para a vida leva a pessoa a buscar uma reorientação para os seus planos e para os seus propósitos de vida. O arrependimento para a vida leva a pessoa a considerar a glória de Deus como o fim principal da sua existência. O seu desejo passa a ser governado por Deus. Isso é resultado, ou são resultados, desse arrependimento para a vida. Então, quando nós passamos por esse arrependimento para a vida, é como que nós, então, diante de Deus, reconhecemos: de agora em diante, eu não vou lutar mais para fazer a minha vontade, porque eu quero fazer a vontade daquele que me salvou, daquele que me alcançou, daquele que pagou o preço pela minha salvação. Como se diz o apóstolo Paulo: agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o resultado do arrependimento para a vida. Meus queridos, concluindo então o que nós vimos aqui nesta noite, nós podemos refletir no fato de que, independente de quem quer que seja, ainda que seja a pessoa mais improvável para ser reconhecida como serva de Deus, se essas provas forem vistas em sua vida, essa pessoa deve ser aceita como parte do corpo de Cristo, e deve ser recebida e deve ser acolhida, porque são provas que demonstram de fato uma conversão genuína. Como nós vimos, para os judeus era totalmente improvável que um gentil fosse abençoado por Deus para a salvação, mas Deus alcançou, e as provas das conversões foram vistas. Muitas vezes
nós duvidamos que certas pessoas possam ser alcançadas, mas nós precisamos entender que não há impossíveis para Deus. Ele alcança quem Ele quer. Cabe a nós falar de Cristo e anunciar o Evangelho, para que aqueles a quem Deus quer alcançar sejam alcançados. Por um lado, nós devemos sim duvidar de pessoas que se dizem convertidas, mas que não demonstram nada que sinaliza essa conversão. Muitas pessoas se dizem convertidas a Cristo, mas não creram na palavra. Não há evidência nenhuma de que o seu coração foi transformado e que essa transformação interna gera transformações externas. Não há evidência nenhuma de um arrependimento de conduta, um arrependimento de rumo. Não há evidência nenhuma de que essa pessoa reconheceu ser, de fato, pecadora e necessitada de Deus. Então, nós podemos duvidar da conversão daqueles que não demonstram nenhuma destas provas. Embora essa dúvida, ela precisa ter sempre um espaço para que não seja uma dúvida final, né? Porque, acima de tudo, Deus é quem conhece o coração. Nós não podemos julgar nesse aspecto de definir o que é ou o que não é. Mas sim, nós podemos duvidar da conversão de alguém que não demonstre estas provas. Por outro lado, nós devemos abraçar como irmãos todos que, por mais improváveis, declaram sua fé em Cristo, demonstrando claramente as evidências de uma verdadeira conversão. Então nós vimos aqui 3 provas inequívocas de uma conversão genuína. Primeiro, envolve a transmissão da palavra de Deus. Uma pessoa é levada à conversão a Cristo necessariamente ao ouvir a palavra, ao ouvir o Evangelho. Segunda prova é que esta conversão é iniciada por Deus na sua ação soberana, vem de cima para baixo. É o Espírito Santo atuando em nós, habitando no nosso coração e transformando o nosso viver. E terceira prova que nós vimos é que esta conversão genuína, ela evidencia esse arrependimento para a vida, um arrependimento de conduta, um arrependimento que leva à mudança de rumo. São estas as provas que são apresentadas pelo apóstolo Pedro, lá em Jerusalém, provas estas que levou aqueles irmãos a reconhecerem, de fato, o que aconteceu lá na casa de Cornélio foi sim uma obra de Deus, foi Deus agindo entre aquelas pessoas. Que nós confiemos no Senhor, que nós preguemos o Evangelho, preguemos a palavra, e que o Senhor, né, na sua soberana vontade e ação, continue alcançando aqueles que Ele quer alcançar pela pregação do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos faça crescer mais e mais na graça e no conhecimento.